Eles transformaram o seu momento de dor em adoração. É isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue fazer isso. Estevão estava neste momento indo para a morte, condenado por apedrejamento, e ele olha para o céu e ele consegue visualizar a glória de Deus. Se você estiver passando algum momento de dificuldade, de dor na sua vida, não deixe de olhar para o Senhor, porque até mesmo nesses momentos Ele está contigo, Ele está caminhando com você. Jó, depois de suportar uma luta tremenda, ele fala: antes eu só conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É isso que nós precisamos entender. Que nós podemos olhar independente do que nós estivermos enfrentando. Eu acho lindo quando a gente estuda a história da igreja, no segundo século, quando a igreja está enfrentando um momento de muita perseguição. O pessoal aqui da igreja já conhece, sabe que eu gosto, porque nós tivemos muitos mártires, alguns famosos, mas tivemos muitos anônimos, que dedicaram a sua vida ao Senhor e foram mortos por causa disso. E às vezes eu e você, nós somos confrontados na nossa fé lá na faculdade, numa rede social, e nós nos calamos. E nós não, pera aí. Ou às vezes Deus nos permite passar momentos difíceis, de tribulações na nossa vida, onde o negócio fica ruim mesmo. E a gente fala: não quero mais saber disso, vou deixar meu ministério de lado, eu não quero fazer mais. Eu não quero mais fazer teatro, eu não quero mais cantar, eu não quero mais evangelizar, não quero fazer nada, porque olha a minha vida, Deus não está comigo, Deus se esqueceu de mim. E aí eu olho para a vida de Blandina, alguns devem conhecer, uma mulher que era frágil, mas se mostrou tão resistente que os verdugos, aqueles caras que iam lá torturá-la, eles tinham que se revezar, porque ela não deixava de falar que era seguidora de Jesus Cristo. Eles levaram ela para um circo onde muitos cristãos, porque nessa época, segundo século, muitos cristãos sob o império de Marco Aurélio, havia muitos cristãos sendo presos, a ponto de eles se asfixiarem nas celas, porque estava muito cheio. E aí eles levaram esses cristãos para ser mortos num lugar, botou Blandina lá pendurada num madeiro, e ela ficava encorajando: não negue a Jesus, continua, vai dar certo, olha para o alto, contempla a glória de Deus lá que você vai encontrar com Ele hoje. Ela ficava incentivando aquelas pessoas a morrerem por Cristo. As feras não a morderam, eles levaram ela para o cárcere novamente, depois voltaram com ela e começaram a torturar ela em público. E aí eles colocaram as feras para mordê-la e ela não negou a sua fé, ela continuou ali firme. Acharam um pouco, colocaram ela sentada numa chapa quente, e ela não morria e ela não negava o seu Deus. Enrolaram ela numa rede, colocou para os touros darem chifradas nela, ela não morreu e ela não negava a sua fé. Até que por fim os líderes falaram: agora degola, porque não tem jeito. E ela foi degolada por amor ao Evangelho. Qual é o nível de amor que você tem realmente pelo Senhor, que vai te levar a enfrentar os desafios, aos momentos de dificuldade, aos momentos de dor, olhando para cima? Ou o evangelho que você vive é o evangelho que te vai te fazer sucumbir diante das pressões? Nós precisamos, se queremos ser cheios do Espírito Santo, quando estamos cheios do Espírito Santo, não importa o que nós estivermos passando, nós sempre vamos olhar para o céu e saber que de lá é que vem o nosso socorro, é que de lá que vem o sustento, é que de lá que vem tudo aquilo que nós precisamos para viver de modo a agradá-lo. Tudo é nosso, somente quando tudo for dele primeiro. É isso que nós precisamos entender. E a terceira característica que a gente vê na vida de Estevão que nós precisamos ter é um coração perdoador. Estevão, ele nos ensina a perdoar. No versículo 60 vai dizer assim: então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Irmãos, agora você imagina
você sendo acusado por algo que você não está fazendo, você tendo uma fé convicta no Deus que você serve, conhecedor das Escrituras, e agora por consequência disso, você é acusado injustamente, porque às vezes a gente tem uma mania de romantizar muito as coisas, mas olha a seriedade disso. Estevão é arrastado do sinédrio para fora da cidade. Se ele é arrastado, ele não foi um caminho muito bom de se fazer. Provavelmente o puxando, suas roupas devem ter sido rasgadas, jogado ali fora da cidade. Irmãos, morrer com pedrada não é uma coisa muito... Tomar uma pedrada já não é legal. Imagina você morrer por pedrada, né? Aquelas pedras, imagina umas pedras grandes e sendo arremessada contra você, quebrando às vezes os seus ossos. Irmãos, era um sofrimento tamanho, era um sofrimento que, por mais que eu tente ilustrar aqui, nós não vamos conseguir chegar a imaginar realmente a dor que Estevão não estava sentindo no seu físico, a dor que ele estava aguentando por causa do nome de Jesus, de ser apedrejado, pedrada na cabeça, na barriga, e mesmo assim, ele olha para o céu e fala bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Irmão, não é normal, é só pela ação do Espírito Santo. Quantas situações na sua vida, pessoas te machucaram, te decepcionaram, e às vezes você até falou num determinado momento, falou, não tem como mais, mas é o Espírito Santo que opera em nós quando nós tomamos a decisão. Porque quando nós estamos falando de perdão, nós estamos falando de colocar o nosso amor em ação. E existem tantas pessoas morrendo espiritualmente por falta de perdão. Pessoas que têm ministério frustrado, fica preso a situações, a momentos, e não consegue avançar no seu ministério porque não liberou perdão no coração, porque não decidiu perdoar. Pessoas às vezes estão sentadas nas nossas igrejas, nos bancos das nossas igrejas, pessoas infrutíferas, não fazem nada. Por quê? Porque ainda há uma mágoa, carrega a amargura, não aprenderam a perdoar. Irmãos, o nosso coração tem que estar sempre disposto a perdoar. Nós não podemos deixar o orgulho, a soberba tomar conta do nosso coração de forma alguma. O Salmo 138 ele diz: ainda que o Senhor é excelso, Ele atenta para o humilde, mas o soberbo Ele conhece de longe. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. É lógico que tem hora que realmente, mas nós precisamos ter no nosso coração essa disposição. Não, eu quero perdoar. E aí o agir no perdão vem, o refrigério vem, a paz vem. Mas nós não podemos ser orgulhosos a ponto de achar que nós não precisamos mais, porque nós somos chamados à família de Deus. Nós não precisamos estar cheios de dor, de rancor, de mágoa. O que nós precisamos é estar cheios do Espírito Santo. É isso que a palavra do Senhor está falando. Nós temos que deixar de lado a mania que o ser humano tem de deixar as pessoas abandonadas de lado, quando ela não tem mais nada para nos oferecer. Mas nós devemos exercer esse amor que vem do Senhor, que nos alcançou. A gente olha e a gente vê os próprios mandamentos sendo reduzidos a 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Olha que seriedade nisso. Olha a seriedade disso, o quanto ele preza pelo amor, de amar aquele a quem a gente não conhece, que a gente não gosta. Pegando a carona que o pastor Vinícius falou, aquele que não curte as nossas fotos. Mas devemos amar.
A gente vê que a palavra do Senhor fala que se a gente não ama o nosso irmão, como que nós vamos amar a Deus? Como que nós teremos perdão se a gente não perdoa o nosso próximo? A Bíblia chega a dizer que a gente não pode nem depositar a nossa oferta no gasofilácio se nós não nos consertarmos com o nosso irmão. E às vezes a gente se acha no direito de não perdoar. Mas se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, Ele vai nos dar um coração perdoador. Ele vai fazer com que nós tenhamos o mesmo sentimento que Jesus tinha. Porque o que Estevão fez a mesma coisa que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Falou com aquele bandido: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele falou: Pai, perdoa. Jesus mesmo disse: ó, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É a mesma fala de Estevão. E precisa ser a mesma fala, sua e minha. É ter esse coração perdoador. Eu já quero concluir nessa noite, utilizando a frase de Billy Graham, quando ele diz que todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Vou repetir: você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Tem certeza? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque ser cheio do Espírito Santo, eu não quero pegar você nesse romantismo, no clima. Mas eu quero alertar você que ser cheio do Espírito Santo implica em algumas responsabilidades. Para terminar, eu quero falar isso. Implica em algumas coisas. Vai te custar alguma coisa. Você precisa deixar a sua vida ser conduzida pelo Espírito Santo. A sua vontade morre. O que vai prevalecer sempre é a vontade do Senhor. E a vontade dele às vezes não é a nossa vontade. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar disposto a isso. É deixar ele assumir o controle total da sua vida. E aí ele vai, quando a gente fala que quer ser cheio do Espírito Santo, ele vai requerer de nós uma obediência incondicional. Temos que obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra. Quando nós queremos ser cheios do Espírito Santo, Ele não vai tolerar pecados dentro de você, os pecados do seu ego, aqueles pecados seus de estimação. Ele vai ter ciúme de você. Quando nós falamos: olha, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Ele vai te provar, Ele vai te disciplinar, Ele vai te castigar se for preciso. Mas você vai ser cheio do Espírito Santo. Você ainda quer ser cheio do Espírito Santo? Para que a palavra do Senhor faça falta na sua vida, para que você não perca o foco da glória de Deus quando você estiver passando os momentos de maiores dificuldade. Você quer ser cheio do Espírito Santo a ponto de você não mais desprezar as pessoas? Então nós vamos orar nessa noite para que o Espírito Santo possa nos encher e que nós possamos sair daqui convictos daquilo que Deus tem para nós. Que o principal motivo é de nós expressar a nossa adoração falando do amor dele para as pessoas, independente das circunstâncias. Defenda o Evangelho, defenda a sua fé, custe o que custar. Mas você só vai fazer isso quando você for cheio do Espírito Santo. Não há outro caminho, não há outra maneira a não ser por isso. E nesse momento eu queria já convidar você a vir aqui à frente, para que você que quer ser cheio do Espírito Santo. E eu quero que você possa vir aqui à frente nessa certeza de que você vai fazer tudo aquilo que Deus mandar você fazer, independente das circunstâncias. Você vai vir aqui à frente e falar assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo porque eu quero realmente que a palavra do Senhor venha arder no meu coração, que eu possa realmente contemplar a glória de Deus nos momentos que eu estiver passando, de bonança ou de escassez, e que eu possa sempre ter um coração perdoador. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor,
você sai do seu lugar e você vem aqui à frente. Quero convidar o pastor Vinícius para estar vindo para cá, mais a Grazi, mais alguns líderes que estiverem aqui, para que nós possamos orar junto com você, para que realmente você saia daqui nessa noite cheio do Espírito Santo. Você vindo aqui à frente, você não está dizendo, olha, eu não tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, mas você vai ser cheio na porção que Ele tem para você hoje. E essa palavra, em nome de Jesus, vai entrar no seu coração e ela vai frutificar. Você vai colher frutos disso, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.